chegando. Muito Ah, obrigada, Adria. olá, muito boa tarde. Poxa, que honra, Alzir. Nossa, que encontro. A gente tem nossos encontros delícias e estendendo esse encontro delícia para uma live, eu achei fantástico. É uma beleza. Então, estamos até combinando, olha, de azul, mesmo sem combinar. Tá vendo? Isso é sincronicidade. Sincronicidade Exatamente. feminina. Exatamente. E eu estava comentando, né, que no tarô tem uma carta que eu até fiz um vestidinho para ela, é a carta da estrela, que ela é a própria, o símbolo da beleza. Mas não é só da beleza externa, mas da beleza interna, da beleza saudável, do se cuidar, do se gostar e da beleza afetiva. Então a gente vai falar sobre isso, né? A Adria Dazi, ela é modelo e também maquiadora. No seu dia a dia você lida com isso, né, Adria? E como é que é isso? Como que isso impacta a nossa autoestima? Olha, Alzir, sim, uma das dádivas da minha profissão, as duas que eu tanto amo muito, que é tanto como modelo quanto maquiadora, está muito conectada com esse seu gostar, com essa questão de se sentir bela, se sentir potente, se sentir parte, né? Se olhar e falar assim, poxa, eu gosto do que vejo, mas existem muitos momentos nossos, né? Como mulher, como toda mulher, nós temos os nossos momentos mais vaidosos, onde a gente tá, se olha no espelho e já se gosta, e tem aquele dia que a gente já tá assim, muito crítica com a gente, Hum, porque envolvidas com todo esse contexto de beleza, o tempo todo, às vezes, um apelo muito grande, né? A gente fica se cobrando demais e às vezes não se olha com carinho, fala assim, calma, tá tudo em ordem, tá tudo fazendo parte, né? Principalmente no que se diz, no que se diz em todos os tempos, hum. né? A nossa infância, a nossa beleza durante a nossa adolescência, a nossa fase mais juvenil, a gente vai se aproximando de uma beleza mais madura, e aí, às vezes, esse apelo tanto em se manter, em ser, não deixa a gente sentir cada momento, não é verdade? De uma forma gostosa e respeitando isso de uma forma leve, né? Exatamente. E assim, Adria, você falei, né? Você trabalha com imagem todos os dias dos outros, como maquiadora, né? E autoimagem. E assim, mesmo uma pessoa bonita como você, né? Que é modelo, fotográfica de passarela, você também tem aqueles dias que a tua autoimagem tá, ó, Olha, olha, tenho. Eu vou te falar que a maioria, às vezes conversando com as minhas amigas, com a minha mãe, com a minha filha, a maioria das vezes eu olho no espelho e falo assim, que linda, eu me gosto. Eu sinto que é algo sincero, uhum, sabe? Mas tem aqueles dias que parece que nada vai dar muito certo. A gente tenta uma coisa e não tá legal. Parece que a gente não tá se sentindo bem, né? Com o que a gente está tentando criar. Ou é pele, às vezes uma coisa na pele, que fala assim, isso aqui não tinha ontem, hoje tá. Às vezes é uma coisa com o nosso próprio corpo, essa busca incansável da gente chegar num resultado que às vezes a gente sabe e a gente entende o quanto nós somos perfeitos no contexto de saúde, de que tá tudo bem. Mas tem coisas que só a gente olha e sabe que aquilo não tá legal, que aquilo ali pode ser melhorado, né? E às vezes a gente não consegue relaxar nisso, sabe? é isso que eu ia te falar. Nessa autoimagem, quer dizer, ninguém falou nada, você acordou, ninguém te viu, ninguém está te testando, é você, essa autoimagem. Por que é que a gente tem a mania de focar nos defeitos e não nas qualidades? Por exemplo, uma foto. Ai, ficou linda. Imagina, minha boca tá torta, mas ninguém percebeu que a boca tá torta. Ninguém percebeu. E você sabe que eu lido muito com isso nas minhas produções, sabe? Hum, Ontem mesmo eu tava em gravação e uma das clientes, da cantora, da artista que eu tava maquiando, que a gente imagina que essas pessoas, no lugar que elas ocupam, elas estão tranquilas. Mas não, gente.
Uhum. Seja artistas, sejam pessoas de outras áreas, de outras profissões. Todo ser humano tem essa sua instabilidade Uhum. estética, né? E aí, ela estava com uma observação, aquilo que eu que trabalho com beleza, que preparei todo ela e que me agradava aquilo que eu via, mas só ela que, não, que esse lado aqui meu tem um negócio. Eu falei assim, mas não tem. É algo que ela construiu, e só ela sabe. Uhum. Porque só é algo que é muito íntimo dela. É aquela Uhum. coisa que você sabe que isso daqui não existia ou não estava aqui. Você, Alzir, que me conhece do jeito que você me conheceu, para você tá tudo dentro do normal, né? Uhum. Mas pra gente, surgiu um negócio que não tá aqui, a pele não tá legal, alguma coisa que muda, já deixa a gente em alerta, já deixa a gente desconfortável, né? O tempo todo querendo ali remendar, mexer. É, como você falou, né? E nos bastidores do trabalho também, do seu trabalho, para preparação de outras pessoas, para foto, para vídeo, né? E eu percebo uma coisa, eu percebo não, né? Muita gente vem falando que esses filtros, né, dos aplicativos que nos trazem, né? Então é um filtro que o teu rosto fica assim, quer dizer, tem gente que leva no médico e fala assim, eu quero ser essa pessoa, mas essa pessoa do filtro, não existe nenhuma cirurgia, nenhuma maquiagem que vai chegar ao que o filtro, Exato. né, do Porque o filtro, aplicativo. ele adapta rostos, né? Então, não necessariamente é a sua estrutura óssea que está ali. Ele está te enquadrando numa forma que tem ali, assimétrica, e parece que é você, mas não é você ali, realmente, né? Hoje em dia tem muito disso, desses recursos que fazem com que as pessoas acabem ficando cada vez com um olhar um pouco mais rigoroso para si próprio, né? Porque Uhum. na hora eu tô com filtro, aí acabou aquilo, eu olho, eu tô com uma outra realidade que sou eu mesma, e como lidar com isso? Eu acho que assim, é muito importante, eu fiz visagismo para trabalhar nessa área que eu tô agora, e o visagismo abre um pouco a nossa visão para a gente olhar com mais carinho cada detalhe do nosso rosto, que diz muito sobre nós, sobre a nossa comunicação, se as pessoas que têm um formato diferente do olho, está mostrando que ela é muito mais emocional. Então, isso diz muito sobre as nossas características. E mudar isso de uma forma, às vezes, porque a gente se projeta no outro, numa outra beleza, altera realmente o estado emocional nosso, que a gente fica cada vez menos satisfeito com a gente, né? Então é importante a gente olhar com carinho cada detalhe. Por que será que eu tenho esse formato? Tem toda uma questão genética, mas tem uma Uhum. questão de força também, né? Você é uma pessoa super comunicativa, você vai ter um queixo, você vai ter uma boca. É isso que você tem que valorizar. Eu sou uma Uhum. pessoa um pouco mais emocional. Meus olhos vão ser um pouquinho mais caídos, mas é porque ele está falando sobre mim, né? Então, quando a gente entende cada ponto da gente e o que isso nos transmite, na verdade, né, de uma forma muito sincera e verdadeira sobre nós mesmos, a gente começa a olhar com um pouco mais de carinho. Quando eu tive essa experiência, né, por ter essa formação, eu falei assim, gente, mas que incrível! Que incrível! Lógico que isso também traz pontos do que a gente pode melhorar, do que Uhum. aqui está dizendo de negativo sobre nós. Existe toda uma comunicação, né? Mas o se gostar, saber do que está gostando, é muito, muito satisfatório. Agora, a gente sabe que tem muita gente que, mesmo sendo elogiada, não acreditam. Não é falsa modéstia. A gente entende que não é falsa modéstia. A pessoa não acredita. É o sentir, Alzir. Ah, A forma como você se imagina é o que você às vezes expressa, mesmo que não querendo. hum, Então, você pode ser, e isso não está, você pode vir a pessoa mais linda mesmo, aquela pessoa que fala assim, uou, gente, mas isso não significa, não é garantia de que é aquilo que ela expressa, é aquilo que ela realmente vê. Entende? Então, tem pessoas que realmente têm uma certa dificuldade
de enxergar com qualidade, de se enxergar com carinho, de enxergar essa beleza toda. Porque, às vezes, o que é belo para ela na questão visual é o que ela viu no outro. Não necessariamente, ela não é o que ela sente, é aquilo que ela... Não, aquilo para mim é o que é belo. Eu não estou naquele Eu nível, não talvez chego aqui. eu não chego ali. Né? Às vezes porque ela associa isso, às vezes é meio inconsciente. A posição, o espaço onde essa pessoa chegou, a imagem que ela tem, e o fato dela ter o que ela tem e não ter chegado ou não ter se sentido realizada. Então, são muitos outros fatores que junto com essa questão da autoestima, né, da pessoa, acaba tornando ela insegura com ela mesma. Já aconteceu com você, trabalhando, do tipo você chegar, né? Trabalhar a sua beleza, no caso como modelo fotográfico, ou enfim, em algum momento, alguma insegurança quanto a isso, quanto à sua beleza, a estética, do tipo assim, cheguei, ou sei lá, num teste e falou assim, nossa, não é pra mim? Olha, eu comecei essa minha trajetória como modelo desde os meus 14, 15 anos, né? E então era muito comum a gente ir para os testes e nós ainda não éramos considerados parte desse padrão. E olha que eu estava lá como modelo, mas a gente sabia que tinha um padrão, né? Um estereótipo que era o mais aceito, o mais comercializado. Então, isso já leva a gente, me colocava numa uma sensação de desvantagem, né? E aí, quando você chega diante dessas outras pessoas, que realmente eram muito bonitas, muito maravilhosas, e que pertenciam a um padrão que as acolhia, eu me sentia cada vez mais insegura. Então, foram muitos momentos dessa questão das minhas características étnicas. Depois, aquela questão, eu tive uma fase que eu tive muita, mas muita espinha e elas inflamavam muito. Então, eu ia extremamente carregada de maquiagem, enquanto eu via meninas lá, de pele limpa, super bem tranquilas, sabe? Então, eu precisava esconder as minhas espinhas, que eram muitas mesmo, para eu conseguir me sentir ali parte, aceitar e tentar uma oportunidade, né? Então, isso já mexia demais com a minha questão de autoestima. Mas isso não significava que eu não gostava de mim. Eu não me sentia parte, porque existe, às vezes, uma questão que briga muito. Eu gostar de mim, eu saber quem eu sou, briga com o sistema. Porque nem sempre o sistema está de portas abertas, né? Então, por Ele isso que chancela, né? Nem sempre o sistema te chancela. Realmente o que você está pensando é isso mesmo. Você tem que lutar contra o sistema. Exatamente. Então, por isso que onde a gente volta naquele ponto que a gente iniciou o assunto, que é o se gostar. Quando a partir do momento em que a gente se gosta, é como se a gente se blindasse desse sistema. Esse sistema não vai fazer a gente se sentir menos, se sentir inferior. Então, a gente vai estar sempre vibrando nessa questão de conquista, vou chegar lá, eu estou bem comigo mesmo, o problema não sou eu. Acontece que quando a gente não tem esse olhar para nós mesmos com carinho, respeitando aí toda essa mistura genética que a gente tenha, toda essa composição, né, estética que a gente tenha, se a gente não olhar com carinho e não olhar com respeito para nós mesmos, a gente acaba se deixando envolver e oprimir por esse sistema, né? Oprimidas por isso. E aí a gente vai ficando cada vez mais para baixo. Aí vem a questão do autocuidado, que a gente falou do autoestima, da autoimagem e o autocuidado. Não é luxo o autocuidado, né? É uma necessidade. É uma necessidade, mas ele está em plena concordância com essa questão de se gostar. Quando a gente percebe, vamos supor, algo sai daquela rotina triste, vamos supor. Conheci uma pessoa. Automaticamente, como você está sentindo algo e está sendo, isso está sendo retribuído, né? Esse sentimento todo, então vocês estão
A primeira coisa que a gente quer fazer, o que, que é? Nossa, eu preciso comprar uma roupa, eu preciso ir no... Isso mexe. Uhum. A gente tem essa questão de se sentir aceito. As pessoas ainda têm essa coisa de eu preciso primeiro de uma aprovação externa para que haja minha aprovação. Eu possa provar que eu realmente sou. E é isso que as pessoas precisam se, né? E você falando sobre isso, né, essa aprovação interna, a gente, quando adulto, ainda tem algumas, né, algumas ajudas, mas eu fiquei pensando enquanto criança, né, sempre dizer, né, reconhecer, independente, porque para ela, entendendo que do jeito que ela estiver, ela é É muito aceita. importante. Isso pra gente, etnicamente falando, a gente tá tendo esse tipo de respeito, acho que de uns 10 anos para cá, né? Que a gente está se posicionando mais e que a gente tem reforçado muito essa questão de gostar da nossa identidade. Isso não impede da gente de fazer mudanças e transformações. Eu mudar meu Uhum. cabelo, por exemplo, não significa que eu não gosto de mim, do meu cabelo. É mais uma opção essa de brincar com a criatividade, né? De Exato. brincar com a minha beleza. Então, isso é importante. Então, um público em geral que teve isso sempre muito disponível. Ah, eu nasci branca, mas não sou loira, mas eu posso tingir meu cabelo de loiro e tá tudo bem. Só que se, às vezes, uma outra pessoa, num outro perfil, faz a mesma mudança e ela tem já uma certa rejeição, porque, se você tá fazendo isso é porque você não se... Se Então, meter. não é por aí. A nós, mulheres, a gente precisa entender que nós temos a liberdade de fazer qualquer coisa, desde que isso não esteja fazendo com que a gente rejeite a nós mesmos. E esse é o meu pensamento, assim, sabe? Mudar. Exatamente, isso que eu ia te falar. E como cuidar da gente, esse autocuidado, mas sem virar cobrança, porque aí pode ser um exagero. Exatamente, exatamente. Quando vira cobrança, infelizmente a gente fica suscetível aí a várias outras situações perigosas ainda, né? Porque a gente vê vários casos de pessoas que são belíssimas. Eu vi até ontem no jornal um homem lindo. Ele resolveu fazer uma intervençãozinha que não precisava, ele estava assimétrico e ele quis ficar mais assimétrico. Fez uma deformação facial, uma desarmonização. Exatamente. Você entende isso? É muito complexo isso, gente. A gente precisa realmente entender que a perfeição está em a gente gostar da gente como primeiro lugar, como a gente é. Uhum. Isso não vai impedir a gente de tratar, de fazer, hoje eu posso melhorar tal coisa, com cuidado, com segurança, entendeu? Mas tudo sem se colocar para baixo, sem se desprezar, entende? Uhum. E assim, qual seria um primeiro passo, assim, que você que trabalha com tantas pessoas assim nessa área? Aliás, quantos anos você trabalha com a beleza? Mas muitos sonhos, muito adolescente, sabe? Algumas décadas. Olha, Alzi, eu já devo estar com uns 18 anos de produção. Quanto? 18 anos. 18 anos de produção. Já. E assim, quando você percebe que a pessoa não se prioriza, qual que seria o primeiro passo, um passo simples, para a pessoa que está assistindo agora e fala assim, não, eu preciso mudar? Qual seria assim, um primeiro passo? Alzi, Fazer as pazes com o espelho? fazer as pazes com o espelho e fazer as pazes consigo mesmo. Assim, quando a gente se gosta, a gente começa já a investigar o que é bom e o que não é bom. Para nós, para a gente colocar para dentro, para a gente usar no nosso corpo, para a gente se rodear de pessoas. Então, são muitas camadas. Uhum. Vale até com quem você anda, que você já vai saber quem você é já por aí. Porque a gente está sempre rodeado de pessoas que nos colocam tão para baixo que a gente fala, será que eu sou isso mesmo? Se é aquela pessoa que está tentando me convencer de que eu sou aquilo, né? Então, primeiro é se convencer de quem você é. Esse é o primeiro passo.
E é a maior dificuldade. Porque as pessoas, elas se espelham no outro, no movimento do outro, elas criam expectativa no outro, entende? Então elas precisam entender que todos nós somos protagonistas, todos somos protagonistas. Então a É. gente precisa fazer o que é melhor para nós e aceitar o nosso melhor. É E isso. Eu não posso. aceitar também as nossas mudanças de tempo, né? Porque é aquela coisa, são as marcas. Independente, se quiser, né, como você falou, de fazer qualquer procedimento, não é negar procedimentos, mas é que não fazer do procedimento o resultado para a autoestima. O procedimento é para brincar, como você disse, né? Exatamente. Tem coisas que realmente são muito necessárias, intervenção, são trabalhos muito sérios e muito bem feitos, né? Que foge do que a gente está conversando aqui, de pessoas que são saudáveis, que estão bem e que de repente querem mexer em algo que já está dando, já deu certo, mas é que é ela que está olhando que aquilo está ali, Uhum, entende? E aquilo ali, na verdade, não fala, não diz nada sobre ela. Só faz parte desse todo. Então, assim, eu preciso me olhar e gostar de cada ponto que existe. E tem coisas uhum. que assim, realmente são mutáveis, que a gente pode. Ó, isso aqui eu posso tirar, porque isso aqui realmente afeta emocionalmente, afeta o meu. E tem coisas que já não. Vai te impedir de trabalhar? Não. Vai te impedir de se relacionar? Não. Vai te impedir. Não vai. Não vai te impedir de prosperar, não vai te impedir de nada. Então, não está te atrapalhando. Já tem Uhum, coisas mais sérias que realmente interferem. Aí sim, uhum, a pessoa tem uma razão, né? Mas eu acho que é. esse gostar de cada parte. Eu, na época, eu vivi uma fase de bullying na escola terrível. Porque eu sempre tive a testa larga, alta. E desde a minha infância eu achava isso lindo, a minha testa. Uhum. Eu gostei da minha testa, entende? Nunca Nunca te me incomodou. incomodou. É óbvio que as brincadeiras de mau gosto das pessoas me chateavam, né? Todo mundo, ninguém quer se sentir, pô, tá falando de meu? Ninguém quer. Mas isso não fez com que eu criasse um trauma, uma rejeição, sabe? Uhum, Então, eu acho que é isso que a gente precisa, se blindar daquilo que vem do externo. Entende? uhum. Seja o padrão que estão desejando que vão ser, que você acha que você não tem nada a ver com aquilo, e realmente você pode não ter nada a ver com aquilo, mas isso não significa que você não é algo perfeito, que você não é algo que seja interessante, sabe? É saber que eu não faço parte daquele padrão porque existem outros a qual Outros. eu pertenço e me sinto Exato. parte e Exato. tudo bem. Entende? Exato, você falou uma coisa importantíssima na estética. Não existe um padrão, né? Existem grupos. Grupos. Né? Grupos. Assim como culturalmente, o que é bonito no Brasil, culturalmente, hoje, 2025, não é a mesma beleza, por exemplo, vou inventar um país, né? Mas sei lá, em Madagascar. Lá é um outro conceito. Tem lugar que é mais cheinho, tem lugar que tem que ser mais. Quer dizer, não existe, é cultural, é de época, é datada, a estética é datada. Totalmente, totalmente. Datada. Né? Nós estamos num momento, mas daqui a pouco começa a mudar, a estética é outra. Exatamente. Né? E aí, assim, é se olhar com mais verdade, né? É isso, sabe? E esse olhar com mais verdade exige esse tipo de respiro, de você não se cobrar tanto, ficar se Uhum. comparando tanto, entender as suas raízes, entender, né, o propósito de tudo, porque tudo tem um porquê. Aquilo que eu te falei, É. isso aqui, formato da boca, o olho, nariz, diz muito mais além daquilo que você está vendo só. Eu, por exemplo, vou dar um exemplo, né? Eu sou baixinha, muito mais baixinha, né, do que a média, sempre fui. E sempre brincam, não sei o que de baixinha. Eu falei assim, olha, eu sou baixinha porque meu pai é baixinho, minha mãe são baixinhos. Eu amo, eu não queria ter outros pais. Então, por que eu vou brigar se, né, eu vim desse ramo? Então, não-
A gente tem que agradecer, né, Exato, ao que a gente recebeu e exato. dar conta de viver bem com o que a gente tem, né? Tem. É isso, é isso. Se sentir grato, se sentir bem com, sabe? Lógico que vai ter dias que a gente não tá legal, mas isso não quer dizer nada sobre o que a gente acredita de nós mesmos, né? Uhum, Lógico que vai ter um momento que assim, poxa vida, porque eu fui para um determinado lugar, acabei tomando sei lá o quê, aí nasceu tal coisa, ou a gente sabe que tem dias que a gente, ou é porque comeu alguma coisa, então o organismo ele vai uhum. é, Reagir. reagir. Uhum. Mas é aquela coisa de independente de qualquer coisa acontecer, eu sou a Adria, eu sou a Alzi, entende? Eu sou esse todo, essa beleza que eu tenho, que foi herdada, Uhum. que tem uma história, que tem um É. porquê, sabe? É aquela coisa, esta é a minha verdade, né? Por É fora, refletindo por dentro, por né? dentro. Então, isso é muito importante do autocuidado, né? Então, acho que a gente poderia hoje, né, já ficar por aqui, como eu falei, Adriana, né, assim, 15, 20 minutos, a hora que a gente vê, vai embora. Mas por uma pergunta que é para eu vou pensar muito sobre isso e convido quem estiver assistindo essa entrevista a pensar também, né? Que eu mudaria na minha vida para eu me olhar com mais gentileza? Não é para as pessoas olharem para mim com mais gentileza. O que eu preciso fazer para eu ser mais gentil comigo? Eu Eu vou acho começar a pensar sobre isso. importante pensar sobre isso. E às vezes a resposta está naquilo que a gente sempre faz para o outro, né? A gente é capaz de fazer muitas coisas para o outro e quando a gente tem que olhar para ir fazer por nós, se leve para passear, se compre, se mime. A gente não tem essa mesma vontade, ou, né? A É, gente não se permite, não tem essa mesma permissão. Então, às é. vezes, é um ponto de se pensar realmente. Maravilha. Olha, agradeço muito, muito, muito as pessoas que participaram desta gravação. Quem não conseguiu entrou mais para o final. Essa gravação vai ficar disponível tanto nas minhas redes sociais quanto nas da Adria, da Asi. E a Adria, muito obrigada por você estar aqui com a gente falando desse tema tão gostoso, é para ser leve. É, Beleza, é para ser leve, não é pode ser isso. pesada. A beleza, a diversa, é para ser leve, é para ser simplesmente contemplada das suas mais diversas formas, sem críticas. É do tipo assim, ai, mas esse nariz, ai, claro, o nariz é dos meus antepassados, mesma coisa. Olha que lindo, é a nossa marca, Exatamente. É isso. né? É a nossa marca na vida. Muito, muito obrigada. E olha, sempre eu vou pensar nisso. Autocuidado, autoimagem e essa autoamor, né? Alto amor. É algo Muito. que a gente precisa ter para ontem. Para ontem. Uhum. É urgente realmente esse olhar com carinho e com muito amor. Independente, e parar também, até, bom, a gente vai indo longe, mas parar também de ficar se comparando, né? Por exemplo, com 60 anos fica olhando de 18. Ai, como eu tinha o corpo. Oi! Então, Viva de 18 vai querer se comparar com de 2 aninhos de idade? Troca! Troca os seus 18 pelos seus 2 aninhos? exatamente. Cada momento é cada momento. Cada momento é cada momento, e cada momento vai revelar coisas surpreendentes de você que depende exatamente desse tempo que você está vivendo. Tem coisas que você viveu lá atrás que não faria o menor sentido você estar vivendo agora. Uhum, Tem coisas que você exatamente. vivendo agora que você não saberia lidar lá atrás, que não faria nenhum sentido lá atrás. Ou Tudo lá atrás seria um monstro e agora você fala assim, ai, que bobagem. exatamente. Você vê como vai os nossos fantasmas, eles vão perdendo a força. E é isso. É, com autoconhecimento e autocuidado. Muito obrigada, Adria. Muito obrigada às pessoas que participaram desta gravação e que estão assistindo depois, né? Vamos pedir, compartilhar com seus amigos que precisam saber disso. Um grande beijo a todos que vão assistir ainda, que cheguem mais pessoas, compartilhem, façam dessa live uma forma de levar para outras pessoas essa mensagem de se gostar, de refletir sobre si um pouquinho, né? Uhum.
de aprender a gostar de ti com todos as suas adversidades. E não terceirizar o auto amor, né? É alto. Eu comigo mesma. Exatamente. Muito obrigada, Adri. Até mais. A gente volta a se falar. Beijo. Beijo. Saudade de você. Tchau.